E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí que eu vou falar sobre a Loteca 1159, que para nossa alegria, né, a Loteca 1158 não houve vencedor. Realmente estava muito difícil, né, alguém acertar aquela sequência do jeito que foi. E a Loteca 1159 aí com um prêmio de 800 mil reais, hein, um excelente prêmio. Se você gosta das informações aí do canal, não deixa de se inscrever, deixar o like, deixar seu comentário. E é isso, sem enrolação, já vamos aqui pro primeiro jogo, Itália e França. O que eu trago aqui de informação é que o último jogo da Itália foi agora no mês 10, contra Israel em casa, venceu por 4-1. Antes disso tinha empatado em casa contra a Bélgica em 2-2 e fora de casa venceu Israel por 2-1. Já a França está vindo de vitória fora de casa contra a Bélgica por 2-1, fora de casa contra Israel venceu por 4-1 e em casa venceu a Bélgica por 2-0. Classificação do grupo: a Itália ela é a primeira colocada com 4 jogos, tem 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. A França ela é a segunda colocada também com 4 jogos, tem 9 pontos, 3 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Aqui nesse caso, pessoal, não é o próximo jogo, é um jogo antes, tá? Antes desse jogo da Loteca, a Itália vai jogar fora de casa contra a Bélgica, então é um bom jogo aí pra gente ficar de olho para ver como é que vai a Itália contra a Bélgica, e a França vai jogar em casa contra Israel. Últimos confrontos entre eles, a Itália tem uma vitória, não há empates entre eles, e a França tem 4 vitórias. O último jogo foi agora no mês 9 de 2024, na casa da França, a Itália venceu por 3-1. Antes disso, houve um amistoso em 2018, a França venceu por 3-1. Jogo difícil, né, de duas equipes grandes aí do futebol mundial, duas seleções muito fortes. Eu não tenho certeza, mas parece que o Mbappé não foi chamado para a seleção francesa. Eu vou confirmar essa informação e falo no próximo vídeo. E o jogo sendo na casa da Itália, a gente olhando esses números aqui mais a favor da França, vai ser um jogo muito equilibrado. Por esse motivo eu tô indo de Itália e França no meu primeiro duplo. Lembrando, né, que nesse primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos. Antes de eu partir aqui pro vídeo 2, eu quero agradecer a todo mundo, né, que deixou seu palpite no jogo do Atlético e Flamengo. Vou deixar aqui na tela, né, como que foi a porcentagem, né, dos palpites. Foram 129 votos, o Atlético Mineiro teve 57% dos votos, o empate aí 17% e o Flamengo 26%. Agradeço aí a todo mundo que deu seu voto. A Atlético Mineiro, né, querendo ou não, foi mais um clube aí que deu uma quebrada nos nossos palpites, né. Agora sim, sem enrolação, vamos para o jogo 2, Novo Horizontino e Paysandu. Que eu trago aqui de informação: o Novo Horizontino perdeu em casa para o Operário, né? Mais um time aí que decepcionou nessa Loteca 1158. Antes disso, fora de casa venceu a Chape por 2-0 e fora de casa venceu o Guarani por 2-0. Já o Paysandu, seu último jogo no dia 4 do 11, lembrando que tem jogos nesse meio de semana aí da Série B, é bom a gente ficar de olho. O Paysandu venceu a Ponte por 2-1, fora de casa perdeu para o Ceará por 2-1 e em casa venceu o Curitiba por 2-1. Classificação do campeonato: o Novo Horizontino ele é o terceiro colocado com 63 pontos, tem 36 jogos, 18 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. O Paysandu ele é o 13º colocado com 43 pontos, tem 35 jogos, 10 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Novo Horizontino será fora de casa contra o Guarani e o Paysandu vai jogar em casa contra o Vila Nova. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo. Vitória do Novo Horizontino, foi fora de casa na casa do Paysandu. Novo Horizontino venceu por 3-1. O Novo Horizontino, né, se tivesse vencido esse jogo do Operário, estava praticamente classificado aí para o Brasileirão Série A. Criou muitas oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol. Vai ter essa nova chance aí contra o Paysandu em casa. Vai ser um jogo bem difícil também, mas mesmo que esse tropeço do Novo Horizontino contra o Operário, ainda tô acreditando no Novo Horizontino. Por esse motivo, eu tô indo seco na vitória aí do Novo Horizontino. Os números aqui também tá ajudando um pouco, né? O Novo Horizontino ele é um dos times que estão brigando lá em cima e na casa do Paysandu venceu por 3-1, né? Vamos ver agora em casa. Jogo 3, Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. Último jogo aí do Atlético Paranaense, fora de casa perdeu para o São Paulo por 2-1, em casa perdeu para o Vitória por 2-1 e em casa venceu o Cruzeiro por 3-0. O Atlético Mineiro, né, tá vindo dessa derrota na Copa do Brasil para o Flamengo, perdeu por 1-0, fora de casa perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0, o time reserva, e fora de casa perdeu para o Flamengo por 3-1, fora de casa também. Classificação do campeonato: o Atlético Mineiro ele é o 11º colocado com 40
41 pontos, tem 31 jogos com 10 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Já o Atlético Paranaense ele é o 18º colocado com 34 pontos, tem 32 jogos com 9 vitórias, 7 empates e 16 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Paranaense é contra o Atlético Goianiense em casa, e o Atlético Mineiro vai ter uma pedreira que é o Botafogo, e o Atlético Mineiro vai jogar em casa também. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Paranaense tem 5 vitórias, há um empate entre eles e 9 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi em 2023, no mês 9, o Atlético Paranaense em casa, empate em 1-1, e antes disso, no mês 5 de 2023, pela Libertadores, vitória do Atlético Mineiro por 2-1 em casa. Vou até dar uma confirmada aqui, porque cadê o jogo do primeiro turno entre eles, né? Bom, mas a grande dúvida aqui é se o Atlético Mineiro vai poupar, né, jogadores para a final da Libertadores. Como a gente pode ver ali que o próximo jogo depois do Atlético Paranaense é o Botafogo, só que pelo Brasileirão, ainda não é pela Libertadores, pode ser que contra o Atlético Paranaense venha com força máxima. Eu tô acreditando que venha com força máxima, e se o Atlético Mineiro vier com a força máxima, né, eu tô acreditando num empate entre eles e vitória do Atlético Mineiro. Jogo 4, Amazonas e Goiás. O último jogo aí do Amazonas venceu o América em casa por 1-0. Jogando em casa, perdeu para o Botafogo de São Paulo por 1-0. E um jogo fora de casa, perdeu para o Goiás por 1-0. Já o Goiás, fora de casa, venceu o CRB por 1-0. Em casa, venceu o Guarani por 1-0. E outro jogo em casa, venceu o Operário por 3-0. Classificação do campeonato, o Goiás ele é o 6º colocado com 57 pontos. Em 36 jogos tem 16 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. O Amazonas ele é o 11º colocado com 48 pontos, com 35 jogos, tem 13 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. Próximo jogo aí do Amazonas será fora de casa contra o Ituano, e o Goiás vai jogar em casa contra o Novo Horizontino. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo agora no mês 10 de 2024, vitória do Goiás em casa por 1-0. Bom, matematicamente, né, ainda dá para o Goiás, precisa de uma combinação incrível aí para que dê tudo certo, né, e consiga essa vaga aí. Então tô acreditando que contra o Amazonas ainda haverá motivação para conseguir jogar bem. E para essa partida aqui, né, olhando os números também, eu tô indo seco na vitória do Goiás, mesmo o jogo sendo fora. Lembrando que o Amazonas ele é um time difícil de ser batido na casa dele, né? Jogo 5, Albânia e República Tcheca. Último jogo aí da Albânia, fora de casa a Albânia venceu a Geórgia por 1-0, fora de casa perdeu para a República Tcheca por 2-0 e em casa perdeu para a Geórgia por 1-0. Já a República Tcheca, fora de casa empatou com a Ucrânia em 1-1, em casa venceu a Albânia por 2-0 e em casa venceu a Ucrânia por 3-2. Classificação do grupo, a República Tcheca é a primeira colocada com 4 jogos, tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Albânia é a terceira colocada com 4 jogos, tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo da Albânia será contra a Ucrânia e a República Tcheca vai jogar em casa contra a Geórgia. Últimos confrontos entre eles, a Albânia tem 1 vitória, 1 empate e 2 vitórias para a República Tcheca. O último confronto foi agora no mês 10 de 2024 na casa da República Tcheca. A República Tcheca venceu por 2-0. Antes disso, pelas eliminatórias da Eurocopa, no ano passado, no mês 10, a Albânia venceu por 3-0 em casa. A República Tcheca melhor no grupo, né? Só que a Albânia a gente pode ver que é um time forte em casa, é o time do Silvinho, é um time que joga bem, até joga bonito, tem bons toques de bola, boas jogadas. Acredito que o problema da Albânia é fazer os gols, viu? Porque às vezes consegue dominar a partida, mas não consegue transformar isso em resultado. Vai ser um jogo equilibrado, né? Porque a Albânia em casa é um time mais forte, principalmente nesse confronto, né? A gente pode ver ali. Só que pela República Tcheca ser a líder do grupo, eu tô acreditando mais no empate entre eles. Caso vocês tenham o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria uma vitória aqui da República Tcheca. Jogo 6, Holanda e Hungria. Último jogo aí da Holanda, fora de casa perdeu para a Alemanha por 1-0, fora de casa empatou com a Hungria em 1-1 e em casa empatou com a Alemanha em 2-2. Já a Hungria, fora de casa venceu a Bósnia por 2-0, em casa empatou com a Holanda em 1-1 e em casa empatou com a Bósnia em 0-0. Classificação do grupo, a Holanda ela é a segunda colocada com 4 jogos, tem 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Já a Hungria ela é a terceira do grupo com 4 jogos, tem 5 pontos, com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Números exatamente iguais, né? Próximo jogo da Holanda será contra a Bósnia, fora de casa, e a Hungria vai jogar em casa contra a Alemanha.
Últimos confrontos entre eles, a Holanda tem 3 vitórias, há um empate entre eles e a Hungria não venceu nenhuma vez. Último jogo, agora no mês 10 de 2024, a Holanda fora de casa empatou com a Hungria em 1-1 e antes disso, em 2013, a Holanda venceu por 8-1. Bom, para essa partida aqui eu estou usando muito o fator casa. Em casa a Holanda empatou ali, né? Mas foi contra a Alemanha, uma seleção que tá muito boa com garotada nova aí. E a Holanda que não vai ter o Memphis Depay, né? Ele não foi convocado, mas tem bons jogadores, né? Para essa partida aqui eu tô indo seco na Holanda, mais pelos retrospectos ali dos confrontos entre eles, né? Jogo 7, Vila Nova e Ituano. Último jogo aí do Vila Nova, perdeu para o Santos fora de casa por 3-0. Lembrando, né, que tem jogo hoje, tem jogo amanhã da Série B, é bom ficar de olho, hein? Fora de casa perdeu para o Avaí também por 3-0 e em casa venceu o Amazonas por 1-0. Já o Ituano, último jogo dele, uma derrota para o CRB em casa por 2-1. Em casa perdeu para o Santos por 2-0 e fora de casa venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0. Classificação do campeonato, o Vila Nova ele é o 8º colocado com 52 pontos, tem 35 jogos, 15 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. O Ituano ele é o 18º colocado com 34 pontos, tem 35 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 21 derrotas. Nossa! Próximo jogo aí do Vila Nova será contra o Paysandu, fora de casa, e o Ituano vai jogar em casa contra o Amazonas. Últimos confrontos entre eles, o Vila Nova tem 3 vitórias, 2 empates e 2 vitórias para o Ituano. O último confronto foi agora em julho de 2024, na casa do Ituano, empate em 0-0. E antes disso, no mês 9 de 2023, na casa do Ituano, vitória do Vila Nova por 2-1. Bom, o Ituano com essas 21 derrotas, né, precisa vencer essa partida. Acredito ser muito difícil escapar da Série B. E para essa partida aqui, vendo a posição do Vila Nova, o Vila Nova jogando em casa, não tem como. Eu tô indo seco na vitória do Vila Nova. Jogo 8, Ponte Preta e Sport. Último jogo aí da Ponte, em casa perdeu para o Paysandu por 2-1, fora de casa perdeu para o Mirassol por 3-0 e em casa venceu o Brusque por 2-0. Já o Sport, um empate em casa contra a Chapecoense, a torcida não aceitou bem, houve muitas vaias, papinho voando em cima de jogador. Antes disso, fora de casa perdeu para o Operário por 2-1 e fora de casa perdeu para o América também por 2-1. Dá para entender por que a torcida do Sport tá braba, hein? Classificação do campeonato, o Sport ele é o 4º colocado com 60 pontos, tem 36 jogos com 17 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. A Ponte ele é a 17ª colocada, tem 38 pontos com 35 jogos, 10 vitórias, 8 empates e 17 derrotas. Próximo jogo da Ponte Preta será fora de casa contra o Avaí e o Sport vai jogar em casa contra o Santos. Últimos confrontos entre eles, a Ponte Preta tem 4 vitórias, são 5 empates e 6 vitórias para o Sport. O último confronto foi agora em julho de 2024 na casa do Sport, 3-1 para o Sport. Antes disso, no mês 10 de 2023, 3-3 entre eles na casa do Sport. O Sport já era para estar classificado aí para o Brasileirão Série A. Essas últimas 3 partidas aí, muitos tropeços. Não é à toa, né, que a torcida tá pegando no pé. E para esse jogo aqui, vendo que a Ponte Preta também precisa pontuar para tentar sair da zona de rebaixamento, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Ponte Preta e Sport. Jogo 9, Brusque e Guarani. Olha esse jogo, hein? Brusque, jogando em casa, perdeu para o Botafogo de São Paulo por 1-0. Em casa, perdeu para a Chape por 1-0. E fora de casa, perdeu para a Ponte por 2-0. Já o Guarani, jogando fora, perdeu para o Goiás por 1-0. Em casa, perdeu para o Novo Horizontino por 2-0. E fora de casa, perdeu para o Sport por 4-0. Hein? Fica difícil de analisar essa partida, hein? Classificação do campeonato. O Brusque é o penúltimo colocado com 33 pontos. Com 35 jogos, são 7 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. O Guarani é o último colocado com 31 pontos, com 35 jogos, tem 8 vitórias, 7 empates e 20 derrotas. Próximo jogo do Brusque será fora de casa contra o América e o Guarani vai jogar em casa contra o Ceará. Que pedreira aí para o Guarani, né? Porque o Ceará é um dos times também que estão brigando para subir. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Brusque, 1 empate e 2 vitórias para o Guarani. Último confronto agora em julho de 2024. Na casa do Guarani, o Guarani venceu por 1-0. Antes disso, só lá em 2022, na casa do Guarani, empate em 1-1. Que joguinho difícil esse, viu? Devido à situação dos dois times. Guarani, né, numa situação bem mais difícil, né, que o Brusque, jogando fora de casa, precisando de um milagre aí, mas tá difícil, viu? Para essa partida aqui, acreditando que os dois times vai tentar fazer alguma coisa, mas
dois times aí que mais empata e perde, né? É muito difícil acreditar numa vitória de algum dos dois times. Para essa partida aqui eu tô indo no empate entre eles. Sinceramente, caso você tenha condições de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo também no Brusque, só porque tá jogando em casa. Jogo 10, Santos e CRB. O último jogo do Santos venceu o Vila Nova por 3-0, lembrando que o Santos joga daqui a pouco. Antes disso, fora de casa venceu o Ituano e em casa venceu o Ceará por 1-0. O CRB em casa tá vindo de derrota para o Goiás, fora de casa venceu o Ituano por 2-1 e fora de casa perdeu para o Curitiba por 2-1. Classificação do campeonato, o Santos ele é o líder com 65 pontos, com 35 jogos, né, tem 19 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. O CRB ele é o 16º colocado, com 39 pontos, em 36 jogos tem 10 vitórias, 9 empates e 17 derrotas. Próximo jogo do Santos será fora de casa contra o Sport. Olha a pedreira pro Sport, hein? E o CRB vai jogar em casa contra o Operário. Últimos confrontos entre eles, né? Apenas um jogo, um empate entre eles agora no mês de julho de 2024 na casa do CRB em 1-1. Bom, o Santos está muito motivado, né? Praticamente já subiu. É um jogo, dependendo do que vai acontecer no jogo de hoje, mais comemorativo aí para o Santos. Tudo para ter uma bela vitória e subir bem, né? Com o título aí do Campeonato Brasileiro Série B. E para essa partida não tem muito o que dizer, né? Eu tô indo seco na vitória do Santos. Jogo 11. Chapecoense e Curitiba. Último jogo aí da Chape fora de casa, um bom empate contra o Sport Recife em 1-1. Antes disso, em casa perdeu para o Novo Horizontino por 2-0 e fora de casa venceu o Brusque por 1-0. Já o Curitiba, fora de casa perdeu para o Mirassol por 4-1, em casa venceu o CRB por 2-1 e fora de casa perdeu para o Paysandu por 2-1. Classificação do campeonato, o Curitiba ele é o 10º colocado com 50 pontos, tem 31 jogos, 14 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. A Chape é a 15ª colocada com 41 pontos, em 36 jogos tem 10 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Próximo jogo aí da Chape será fora de casa contra o Mirassol e o Curitiba vai jogar em casa contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para a Chapecoense, 1 empate e 4 vitórias para o Curitiba. O último jogo foi agora em julho de 2024 na casa do Curitiba, o Curitiba venceu por 1-0. Antes disso, só lá em 2017, na casa da Chape, vitória da Chape por 2-1. Chapecoense jogou até bem, né, contra o Sport, sofreu muita pressão, mas nos momentos que foram pro ataque até conseguiu bons momentos. Agora jogando em casa com o apoio da torcida, precisando pontuar, né, para ficar cada vez mais longe aí da zona de rebaixamento. Acredito que vai ser uma motivação a mais. Considero uma partida muito equilibrada, né, porque o Curitiba também quer fechar a Série B bem. E para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Chapecoense e Curitiba. Jogo 12, Inglaterra e Irlanda. Último jogo aí da Inglaterra, fora de casa venceu a Finlândia por 3-1. Em casa perdeu para a Grécia por 2-1 e outro jogo em casa venceu a Finlândia por 2-0. Já a Irlanda, né, perdeu para a Grécia fora de casa por 2-0, fora de casa venceu a Finlândia por 2-1 e em casa perdeu para a Grécia por 2-0. Classificação do grupo, a Inglaterra é a segunda colocada com 4 jogos, tem 9 pontos, 3 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Já a Irlanda é a terceira colocada com 4 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e 3 derrotas. Aqui em próximo jogo, é jogo antes, tá? Antes dessa partida da grade da Loteca, a Inglaterra vai jogar contra a Grécia fora de casa, então é bom a gente ficar de olho nessa partida. E a Irlanda vai jogar contra a Finlândia, né? Bem provável, né? A Irlanda em casa vencer a Finlândia, né? Mas é uma boa partida aí pra gente ficar de olho antes desse jogo entre eles. Últimos confrontos entre eles, a Inglaterra venceu 2 vezes, houve 2 empates e a Irlanda não ganhou nenhuma vez. O último confronto foi agora no mês 9 de 2024. Na casa da Irlanda, a Inglaterra venceu por 2-0. Antes disso, só em 2020, vitória da Inglaterra em casa por 3-0. Bom, olhando os números aqui, os últimos jogos das duas equipes, a Inglaterra jogando em casa ainda não tem como. Eu tô indo na Inglaterra seco. Se a Inglaterra perder para a Irlanda, eu considero uma zebra, viu? Porque não houve, né, uma vitória da Irlanda nos últimos confrontos. Um empate, ainda tudo bem, mas uma derrota
complica para a Inglaterra, hein? Por esse motivo eu tô indo seco na Inglaterra. Jogo 13, Áustria e Eslovênia. O último jogo aí da Áustria venceu a Noruega por 5-1. Antes disso, venceu o Cazaquistão por 4-0 e fora de casa perdeu para a Noruega por 2-1. Já a Eslovênia fora de casa venceu o Cazaquistão por 1-0, fora de casa perdeu para a Noruega por 3-0 e em casa venceu o Cazaquistão por 3-0. Classificação do grupo, a Áustria, ela é a segunda colocada com 4 jogos, tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Eslovênia, ela é a terceira do grupo com 4 jogos, tem 7 pontos também, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Que delícia, né? Olhar esses números aqui e tentar tirar uma base, né? O que vai acontecer. Próximo jogo da Áustria será fora de casa contra o Cazaquistão e a Eslovênia vai jogar em casa contra a Noruega. Últimos confrontos entre eles, a Áustria tem 3 vitórias, 1 empate e nenhuma vitória da Eslovênia. O último confronto foi agora no mês 9 de 2024 na casa da Eslovênia, a Áustria empatou em 1-1. Antes disso, só em 2019 na casa da Eslovênia, vitória da Áustria por 1-0. Bom, olhando esses números aqui, vendo a posição da Áustria, né, e agora a Áustria jogando em casa contra a Eslovênia, apesar dos números serem iguais, né, a gente pode ver ali que nos confrontos não há vitórias da Eslovênia. Eu tô indo de Áustria, muito por estar jogando em casa, viu, e também pelos últimos confrontos aqui está bem mais a favor da Áustria, né? A Áustria que contra a Noruega aí no segundo tempo jogou muita bola, né? E amassou a Noruega aí fazendo 5-1. Jogo 14, Finlândia e Grécia. O último jogo da Finlândia em casa perdeu para a Inglaterra por 3-1. Outro jogo em casa perdeu para a Irlanda por 2-1 e jogando fora de casa perdeu para a Inglaterra por 2-0. A Grécia está vindo de uma vitória em cima da Irlanda por 2-0. Fora de casa venceu a Inglaterra por 2-1 e fora de casa venceu a Irlanda por 2-0. Classificação do grupo, a Grécia é a primeira colocada com 4 jogos, 12 pontos e 4 vitórias, hein? 100% aí na Liga das Nações. Já a Finlândia, ela é a quarta do grupo com 4 jogos, não tem nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e 4 derrotas. Próximo jogo aí da Finlândia será fora de casa contra a Irlanda e a Grécia vai jogar em casa contra a Inglaterra. Últimos confrontos entre eles, a Finlândia tem 3 vitórias, 1 empate e 3 vitórias para a Grécia. O último jogo foi na casa da Grécia no mês 9 de 2024, a Grécia venceu por 3-0. Antes disso, só em 2019, na casa da Grécia também, a Grécia venceu por 2-1. Olhando os números, né, aparentemente parece um jogo fácil, mas para essa partida aqui, tô tentando escapar, né, de uma zebra. Eu tô indo de empate e vitória da Grécia. Acho muito difícil a Grécia não vencer essa partida, mas como o jogo é na casa da Finlândia, pode ser, né, que eles venham muito retrancada aí e a Grécia não consiga fazer os gols, né? Bom, pessoal, as informações aqui da grade da Loteca 1159 foram essas. Espero que essas informações aqui sejam úteis, né, para montar os seus palpites. Espero ver vocês aí no próximo vídeo da Loteca 1159. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, deixe aí seus comentários, suas informações aí que possa ajudar a montar os nossos palpites. E é isso, né? Vamos para cima desse prêmio aí que é 800 mil reais, hein? Finalmente um prêmio ótimo. Tava demorando pro prêmio passar aí de 500 mil. Esse é um valor aí que muda com certeza, né, a vida de muitas pessoas. E vamos para cima desses 14 pontos. Desejo sorte aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!